Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Com muita alegria eu acolho você e lhe convido a compartilhar, curtir, comentar e participar sempre conosco da meditação do Santo Evangelho. Hoje, São Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como os seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, como a gente pode ver neste Evangelho, uma grande multidão se comprime, se aperta ao redor de nosso Senhor para escutar a palavra de Deus. Estamos no início do mês de setembro, que é um mês dedicado à palavra de Deus. As Sagradas Escrituras, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. E luz para os nossos caminhos, como fala o salmista. E uma coisa interessante, essa multidão se comprime para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos tendo esse interesse em ouvir a palavra de Deus, em ler as Sagradas Escrituras. Qual é o nosso interesse pela palavra de Deus? Você veja que naquele tempo uma multidão se comprime para ouvir a palavra de Deus. E hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos sim ter esta sede de ouvir a palavra de Deus. Nós devemos sim, nesta família, nesta multidão de hoje, que é a família e igreja, se comprimir para ouvir a palavra de Deus na liturgia da palavra em cada Santa Missa, na leitura da palavra de Deus em nossa casa, em família, na leitura orante da palavra, a Lectio Divina, mas nós devemos nos esforçar para ouvir a palavra de Deus nas formações católicas, pelos meios de comunicação. Nós devemos buscar ouvir a palavra de Deus. Nós devemos ter essa sede que tinha essa multidão pela palavra de Deus. E como o mês de setembro é um mês oportuno para isso, faça o propósito de ler um capítulo da Bíblia por dia nesse mês de setembro, ou de ler alguma passagem bíblica, de ler a liturgia diária, de acompanhar fielmente a liturgia diária, e você verá o quanto isso trará grandes frutos de santificação em sua alma, ao se aproximar da palavra de Deus. Porque o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, fala: O meu povo se perde por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento da palavra, por falta de intimidade com a palavra, o povo de Deus acaba se perdendo. Não pereçamos, pois a igreja nos oferece este alimento todo santo dia, especialmente na sua liturgia da palavra, rezando com esta palavra na liturgia das horas, convidando os fiéis a fazer a leitura orante da palavra e a leitura frequente das Escrituras. Aproveitemos-nos, pois, desta grande graça que é a leitura e a meditação da palavra de Deus, e a façamos diariamente em nossa vida,
se deixemos guiar não pelas nossas opiniões ou opiniões dos outros simplesmente, mas pela opinião do próprio Deus, pela vontade do próprio Deus, pela opinião do Espírito Santo. E isso só é possível lendo e meditando a palavra de Deus. Veja, São Francisco de Assis fala que ler as Sagradas Escrituras é pedir o conselho de Cristo. Você quer pedir um conselho a Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Leia as Escrituras. Leia a palavra de Deus, porque aqui você vai encontrar o conselho de Cristo, principalmente nos Santos Evangelhos, que é o coração das Sagradas Escrituras. São Jerônimo fala que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, se eu ignoro as Escrituras, se eu não quero ler a palavra de Deus, se eu não coloco a Bíblia como prioridade, ler a palavra de Deus como prioridade em minha vida, como uma das práticas espirituais, se eu ignoro as Escrituras, eu estou ignorando o próprio Cristo. E isto é sério. Eu preciso colocar um lugar de destaque na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Ah, mas tem uma passagem que eu não entendo. Nós iremos ver o que é possível, o que devemos fazer, na verdade, quando encontramos uma passagem que não entendemos, mas nós devemos submeter tudo ao magistério da igreja. Ler também o catecismo, porque no catecismo está a interpretação das Sagradas Escrituras. O mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados para a escrita das Escrituras, inspirou e inspira o magistério da igreja para a interpretação das Escrituras. Por isso que a importância de ler também o catecismo da Igreja Católica, porque o catecismo é a interpretação das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição, aplicada nas nossas vidas, para que nós, que somos o povo de Deus, possamos colocar em prática. Santo Isidoro fala que quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Deixe Deus falar com você. Leia as Sagradas Escrituras. Não de qualquer jeito, leia a liturgia diária, leia os livros da sabedoria. Comece, se você quiser começar, comece com Gênesis. E se você não compreende muito, pode começar com o Novo Testamento. Mas faça esse propósito de ler a palavra de Deus, de conhecer mais a palavra de Deus. Sobretudo, os Santos Evangelhos. E olha o que fala o livro Imitação de Cristo, que é um grande clássico, que é considerado o maior livro para o cristianismo depois da própria Escritura. Um grande clássico da espiritualidade católica. Olha o que fala o livro Imitação de Cristo, daquilo que atrapalha a nossa leitura da palavra de Deus e aquilo que favorece. De vários modos, o autor da Imitação de Cristo está se referindo à palavra de Deus. De vários modos, ela nos fala de Deus, sem acepção de pessoa. Nossa curiosidade muitas vezes nos prejudica na leitura das Escrituras, porque pretendemos entender e discernir tudo, quando converia simplesmente ir além. Se queres tirar proveito, lê com humildade, com fé e simplicidade, e não aspire jamais a ter fama de letrado. De boa vontade consulta e ouve calada as palavras dos santos. Nem te enfades com a sentença dos mais velhos, porque eles não as proferiram sem razão. Então, o excesso de curiosidade, a curiosidade vã atrapalha a nossa leitura das Escrituras. A gente quer entender e discernir tudo, quando na verdade a gente deve ir adiante na leitura, daquela história bíblica que nós estamos lendo. Um conselho da Imitação de Cristo. Se queremos tirar proveito também, outro conselho. Leiamos com humildade, com fé e simplicidade, e jamais aspirar ter a fama de letrado, ou seja, jamais ser deixado levar pela vaidade, mas ler com humildade, com fé e simplicidade, com a fé da igreja, com aquilo que a igreja ensina a respeito daquela passagem das Sagradas Escrituras, com simplicidade, com humildade. E consultar as palavras dos santos, porque os santos é a aplicação concreta da palavra de Deus. E especialmente a Virgem Maria, que ouvia a palavra de Deus, que meditava em seu imaculado coração e a colocava em prática. Que possamos, meus queridos irmãos e irmãs, baseados nesta leitura, amar a palavra de Deus e colocá-la em prática em nossa vida. Nosso Senhor faz um milagre da multiplicação da pesca de Simão Pedro e o torna junto com os outros apóstolos
pescadores de homens, que possamos pescar homens anunciando a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.